Quero saudar a todos os congressistas, em especial ao Lúcio Delfino, que fez o convite, e também ao Jorge Zabud, que intermediou, com muita honra que faço essa discussão sobre hermenêutica e jurisdição em tempos de solipsismo. Hermenêutica é uma questão moderna. Hermes era um semideus que fazia a intermediação entre a linguagem dos deuses e os comuns, os mortais. E nunca se soube o que Hermes disse, só se soube o que Hermes disse sobre dos deuses, isto é, Hermes ficou poderoso porque fazia esta transmissão, essa tradução. O grande problema é, se nós pegarmos a modernidade, e a hermenêutica é uma questão moderna, é saber como controlar a subjetividade de Hermes. Principalmente em tempos hoje que nós perdemos a ligação entre as palavras e os seus sentidos. O direito foi sendo transformado em um manancial de conceitos sem coisas. Por exemplo, se nós formos pegar o que é um enterro, o que é um velório, a tradição nos mostra o que é isso. E se nós pegarmos e verificarmos, por exemplo, o enterro, o velório do candidato Eduardo Campos, as pessoas faziam selfies e as pessoas tiravam fotografia do lado do esquife, como se palavras e coisas, como se o sentido das palavras, dos conceitos tivesse um grau zero de sentido. Um dos exemplos para mostrar um pouco desse deslocamento e desta perda de sentidos ou da ligação de palavra com as coisas está numa propaganda que tem de cerveja, quando se diz assim: por que você paga um ano de mensalidade de uma academia e não usa? Bom, eu responderia assim, porque você é um imbecil. Mas não, na propaganda diz, porque sim. Porque você, num jogo de futebol, o seu time faz um gol, você não conhece os que estão do lado, mas se abraça a um gordinho suado. A resposta é porque sim. Bom, e por que você bebe essa cerveja? Ah, porque sim. Ora, porque sim? Bom, se nós examinarmos esta certa pós-modernidade, nós veremos que as pessoas não precisam mais fundamentar nada. Por isso que alguns artistas fazem sucesso da noite para o dia. Hoje botam um balde d'água na cabeça, perdendo totalmente, digamos, o sentido do que era quando inventaram nos Estados Unidos. Portanto, esse é o busilis da questão. Nós saímos de uma modernidade em que o sujeito passa a dar os sentidos para uns sentidos que se espalham pelo ar. O Shakespeare, no seu Medida por Medida, adianta isso em 200 anos. Eu gosto muito do Shakespeare, que é um autêntico moderno, quando ele vai contar, por exemplo, na peça Medida por Medida, como se dão esses personagens. De certo modo, Shakespeare, ele vislumbra tudo isso, né? É um visionário. Ele, na peça Medida por Medida, que eu conto rapidamente, gosto muito dessa peça, mostra, por exemplo, que o Duque de Viena, ele cansado, enfim, descontente com o grau de corrupção e queda nos costumes que estavam acontecendo, ele bota no seu lugar, põe no seu lugar Ângelo, um poço de virtude. E ele vai embora, finge uma viagem para a Polônia e lá deixa Ângelo. E Ângelo começa a cumprir com as leis. E a primeira lei que ele coloca com efetividade é a lei da fornicação, isto é, o fornicar antes do casamento dava pena de morte. E não é que Cláudio, um jovem garboso, enfim, não resistiu e fornicou com sua bela namorada na época, que era Mariana, e foi, por isso, incontinente, preso e levado à presença de Ângelo e logo condenado à morte. Enquanto Cláudio esperava o cumprimento da sentença, na prisão recebeu a visita de sua bela irmã, que chamava Isabela, que era recém-noviciada, e ele pede para que Isabela vá ter com Ângelo e por ele interceda, afinal, Jesus também perdoou e tal, porque ele, apaixonado, deveria ser condenado à morte por uma lei que apenas dormitava.
pois a Isabela vai até Ângelo e diz, perdoa meu irmão, enfim, e Ângelo responde, não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei, eu sou um escravo da lei, fosse o meu irmão, faria a mesma coisa. E ela insiste, ele repete, e ela vai embora, no dia seguinte volta, e lá então pergunta e de novo, e ele diz, não fui eu que condenei, foi a lei, eu sou um escravo da lei. Mas enquanto ele falava, a concupiscência tomava conta do seu ser, e eis que por debaixo daquelas daquela noviça, ele vislumbrou um belo espécime humano e disse, enquanto terminava a frase, não fui eu, foi a lei, e portanto sou um escravo da lei, mas se você fizer amor comigo, eu perdoo o seu irmão. Qual é o pior, o Ângelo 1 ou o Ângelo 2? O Ângelo 1, que é um escravo da lei, portanto, escravo de uma espécie de mito do dado, de um objetivismo, né, questão que é recuperada no século XIX, ou o Ângelo 2, que é uma espécie de solipsista, de um juiz protagonista, dono dos sentidos da lei, do século XX ou do século XXI. Essa questão é importante para que nós saibamos como nós colocamos, como a hermenêutica vem tentar resolver este problema. Pois, nos anos 80 e 90, José Eduardo Faria fazia uma crítica ao direito, no sentido de que o direito preparado para resolver questões interindividuais, ele não estava preparado para resolver questões transindividuais. Eu fiz uma adaptação a isso que o José Eduardo Faria falava e coloquei isso como uma crise de paradigmas de dupla face, isto é, na face 1 nós tínhamos a crise do paradigma liberal individualista, normativista de direito, que era o quê? O direito preparado para resolver questões de furto, Caio e Tício, Caio furta de Tício, Caio invade a propriedade de Tício, enfim, essas coisas entre pessoas, não estava preparado para resolver as questões da transindividualidade. Por exemplo, se nós pegarmos a questão da corrupção, quebra de bancos, o direito nunca consegue pegar essa gente. Então, esta é a face 1 da crise. Mas havia uma face 2 da crise. Qual é a face 2 da crise? É a crise de um modelo de compreensão, isto é, um modelo do que eu chamava de crise dupla face, isto é, de um lado nós tínhamos uma espécie de Ângelo 1 e do outro lado o Ângelo 2, ou seja, de um lado nós temos um paradigma ainda essencialista, aristotélico tomista, digamos assim, uma espécie de mito do dado, das coisas que estão aí, portanto eu sou um escravo da lei, e do outro, o contraponto disso quando eu não tenho limites, em que eu acabo dizendo o que quero sobre a lei. Pois essa questão é tão importante porque nas democracias contemporâneas o direito assume um grau de autonomia, isto é, ele passa a ter uma outra composição e mais do que uma outra composição, ele passa a ter dentro, no seu interior, por exemplo, na lei e na Constituição, as discussões que antes ficavam fora. Isto é, as agruras do cotidiano, as questões morais, etc., passam a fazer parte da lei. Isso é o que a gente chama de grau de autonomia que o direito tem. Isso começa lá na Oresteia, né, quando Orestes pede, depois de matar a sua própria mãe e o amante de sua mãe, que por sua vez tinham matado seu pai, o Agamenon, Orestes pede um julgamento, as Iríneas, deus da vingança, queriam matá-lo, e ele pede um julgamento. Então, a mitologia mostra o primeiro modo do grau de autonomia do direito, quando se faz um julgamento e se institucionaliza o direito pelo julgamento e evita as vinganças e passa a se fazer isso via tribunais. A segunda um grande modo de autonomia se pode ver em Hobbes, né, na interdição entre civilização e barbárie. Na terceira, o surgimento de um novo sujeito histórico na Revolução Francesa. E o quarto é o que nos interessa na especificidade, é o segundo pós-guerra, quando o direito assume um novo paradigma. Isto é, o direito havia fracassado, isto é, o direito não tinha conseguido controlar a questão dos direitos humanos, a dignidade da pessoa, 2 guerras mundiais, genocídios e todo tipo, o que fazer? O direito havia fracassado e ele volta de um outro modo, isto é, pelas cláusulas pétreas, etc.,
passa-se a ver o seguinte: democracia é algo que deve ser feito no direito e pelo direito. Nisso surgem alguns autores importantes, como Ferraioli, por exemplo, que vai falar da sua Constituição normativa, Canutilho, que vai falar de sua Constituição dirigente, e o Conrad Hesse, que vai falar da força normativa da Constituição. Isto é, o direito assume uma faceta de transformação social. Isso é muito importante porque nas próprias Constituições vai constar o ideal de vida boa. Ele é transportado para dentro dos textos. Quer dizer, o velho positivismo que havia cindido direito e moral agora é, ou deveria ter sido, suplantado pela tese da cooriginariedade entre direito e moral. Isto quer dizer, no mínimo, que a moral não pode ser corretiva. Moral não corrige o direito. Se corrigir, já estará violando a igualdade, que é tratada sempre anteriormente na Constituição. Isso também quer dizer que uma decisão jurídica não é uma questão de moral ou de filosofia moral. A partir disso, eu venho sustentando que os juízes têm responsabilidade política. Eles cumprem um papel. Para entender essa questão, basta ter em mente, por exemplo, a alegoria ou a metáfora dos dois corpos do rei, que eu, nas minhas aulas de mestrado, enfim, nas palestras, eu sempre aconselho a leitura. Por quê? Porque o juiz assume um papel, ele assume um papel social e não interessa se ele odeia ou ama ou etc. As decisões não podem depender de suas idiosincrasias. O Kantorowicz vai falar nisso na questão dos dois corpos do rei, que eu aconselho à leitura. Pois aonde entra a hermenêutica nisso? Ora, é a discussão da face 2 da crise de paradigmas que eu falei antes na minha adaptação que fiz a partir de José Eduardo Faria. Soltadas as amarras do objetivismo, por exemplo, das aporias da coisa em si, nós chegamos, por exemplo, numa fase do direito em que houve uma deturpação com as teorias. As teorias da vontade ou as vulgatas acabaram fazendo com que nós perdêssemos os contatos, né, naquilo que se chama da tradição. Então a hermenêutica vem tentar resgatar isso. Então, quando Nietzsche diz fatos não há, só há interpretações, isso é um problema, porque parece muito bonito dizer que fatos não há, só há interpretações. Só que isso tem um problema, porque com isso eu posso provar qualquer coisa. Afinal, se não tem fatos, só há interpretações e não há ligações entre palavras e coisas, então eu posso provar qualquer coisa. O resultado disso é uma espécie de pan-hermeneutismo, né, que desemboca num certo pragmatismo ou aquilo que se pode chamar de pragmaticismo. Assim, a visão de mundo aparece como condicionada simplesmente a interesses de poder. Ora, Kelsen já tinha sacado isso há muito tempo, porque Kelsen, por exemplo, vai falar que a interpretação é um ato de vontade. Nós não podemos concordar que a interpretação seja um ato de vontade. Quer dizer, esse é um problema da má compreensão do positivismo do século XIX, na sua virada para o século XX. O que nós tivemos então? Como o positivismo clássico, ele separa o direito e moral, né? Moral e direito. Vejam, Kelsen não separa moral e direito. Kelsen separa a ciência do direito da moral. Muitas vezes na sala de aula se comete esse equívoco, ou nos textos eu tenho lido muitos livros que dizem que Kelsen separava direito e moral. Não, Kelsen, quando quis fazer a ciência do direito, a teoria pura do direito, separava a ciência do direito da moral. Para ele, uma sentença judicial, o juiz faz política jurídica, por isso que a sentença é um ato de vontade. Mas esta é a parte decisionista. Então, nós temos que entender bem que essa é a brecha, por exemplo, para a entrada de algumas teorias que a gente pode chamar de neoconstitucionalistas, né, no Brasil, em algo do tipo o direito estava separado da moral. Ora, isso ocasionou 2 guerras mundiais, o caos no mundo todo. Como a gente resolve agora? Bota a moral de volta. Como é que a gente bota a moral de volta? A partir dos princípios. Logo, princípios são valores. Bom, aí a gandaia geral hermenêutica foi formada na medida em que passamos, portanto, a criar uma fábrica de princípios e chegamos, digamos, a essa espécie, nessa fragmentação que está o direito hoje.
Compreendido isto, né, ou as bases mínimas para isso, o que temos de dizer nesses 25 anos ou 26 anos de Constituição é assim: pensemos uma Constituição nova. Uma Constituição nova exige um novo olhar. Pois é, Brasil, 1988. Nós, em face de uma Constituição rica em direitos, uma sociedade díspar, não sabíamos bem o que fazer. O próprio Poder Executivo, com seu presidencialismo de coalizão, não conseguia fazer políticas públicas. Isso ocasionou uma corrida para o Judiciário. O resultado disso, demandas para o Judiciário, e o Judiciário começou a intervir na política e o Judiciário passou a conceder saúde, enfim, e acabou se tornando, digamos, fortíssimo dentro dessas relações de poder. Mas por que isso? Porque nós fizemos 5 importações indevidas. Eu conto rapidamente, tenho feito muito isso para mostrar que nós fizemos 5 importações indevidas. A primeira, a jurisprudência dos valores, que de forma descontextualizada nós trouxemos da Alemanha para cá uma teoria filosófica sobre valores, que é uma resposta ao velho positivismo que se fez na Alemanha no segundo pós-guerra para cá, trouxemos para cá de forma descontextualizada, porque a nossa Constituição aqui, e principalmente em 1988, é incompatível com uma tese desse quilate. Segundo, a teoria da argumentação jurídica, por quê? E aí vem o paradoxo: a teoria da argumentação jurídica foi feita por Robert Alex para trazer uma certa racionalidade àquilo que ele chamava de irracionalidade da jurisprudência dos valores. Só que no Brasil nós somamos as duas, trouxemos a jurisprudência dos valores e mais a teoria da argumentação jurídica, e desta nós trouxemos também a ponderação. E a ponderação passou a ser usada de forma totalmente sem critérios. Pegava-se, e pega-se até hoje, um princípio de um lado, um princípio no outro, disse a palavra mágica Abwägung em alemão, que significa ponderar, balancear, e aí se decide de qualquer jeito. Ora, esquecendo que ponderação é um procedimento no qual sai uma regra, e esta regra é aplicada também por subsunção. Então, há que se entender isso, que ponderação não é isso que se diz por aí. Há teses já que demonstram isso muito bem. Por exemplo, a tese de Fausto Moraes, que é orientada por mim na Unicinos, pela qual ele mostra que de quase 200 decisões nos últimos anos, nenhuma delas aplicou efetivamente a ponderação. A terceira importação é o ativismo norte-americano. O ativismo norte-americano não é um sentimento constitucional. Ele tem várias facetas nos Estados Unidos, mas nós acabamos pensando que ele é um ativismo como se ele sempre fosse coisa boa. Ora, isso é uma questão facilmente demonstrável. A entrada disso no Brasil acabou também de forma descontextualizada, alimentando a sanha de um decisionismo brasileiro. E o quinto, a metodologia de Savigny, por exemplo, achar que hoje nós podemos usar aqueles 5 métodos de Savigny, que aliás nem gostava da lei, e portanto porque ele era um pandectista, então tem que pegar ele dentro do seu contexto lá ele da escola histórica, aliás, no seu contexto era contra a codificação. Logo, os seus 5 métodos não podem ser aplicados de forma descontextualizada aqui, por exemplo, falar em método histórico ou sistemático, enfim. O Friedrich Miller vai dizer que os 5 métodos acabam estando no 1 e 1 no 5. Em todas as importações, sempre há um traço comum: a aposta no protagonismo judicial, no solipsismo, que está no texto, que está no título desta conferência. O solipsismo em alemão significa Selbstsichtiger, que é o quê? Aquele sujeito que se basta, que é alguém que vai decidir sem dar bola, sem levar em conta a estrutura do direito, jurisprudência, levar em conta o Código Civil, o Código de Processo Civil, enfim, não leva em conta e decide como quer, isto é, a partir de si, decide sua consciência pensante, que é o Selbstsichtiger, que é o solipsista. Vejam como isso é grave.
O projeto do novo Código de Processo Civil, por exemplo, ainda, pelo menos na sua versão do que veio do Senado, no primeiro momento, admitia o próprio livre convencimento. Ora, o livre convencimento judicial nada mais é do que uma repristinação do problema do solipsismo. O projeto do novo Código de Processo Civil, ele previa isso e eu consegui fazer uma emenda nesse sentido, e aí tive a compreensão do relator Paulo Teixeira e também do Fred Didier, a quem eu agradeço, porque eles tiveram a compreensão da questão de umas emendas que eu propus e que foram acatadas. Veja que o Código de Processo Penal prevê, o novo Código de Processo Penal, ainda prevê a livre apreciação da prova. Ora, gente, livre apreciação da prova na democracia não resiste a 5 segundos de filosofia. Daí porque a filosofia tem que ser no direito. O direito tem que cada vez mais se dar conta de que é impossível fazer direito sem paradigmas filosóficos. Agora, de onde vem, digamos assim, essas má compreensões? Vem da crise de paradigmas que eu falei no início. Para enfrentarmos o positivismo clássico, por exemplo, nós acabamos colocando no lugar qualquer coisa. Ou alguém que possa dizer as coisas do modo dele, a partir de seus desejos, percepções, etc. Enfim, do seu solipsismo. No meu livro, O que é isto? Decido conforme minha consciência, eu examino isso a miúde, exatamente mostrando com várias jurisprudências, etc., julgados, de como isso é um equívoco e que na democracia nós não podemos decidir desse modo. Desde Oscar von Billow, por exemplo, Oscar Billow, essa questão também passou por Anton Menger, Franz Klein, a relação publicística, né, está lastreada na figura do juiz. Lá, então, ele seria o porta-voz avançado do sentimento jurídico do povo e os poderes dele iriam além da lei. Essa tese viabilizou, na sequência, a escola do direito livre. Livre de quê? Livre da lei. Eu poderia aqui trancar, fazer uma outra conferência agora para falar dos 3 positivismos, dos modos de positivismo do século XIX e as suas contraposições no final do século XIX para o século XX. Mas isto fica para uma outra oportunidade. Esta aposta solipsista está lastreada, né, naquilo que se chama de paradigma racionalista subjetivista, né, que atravessa 2 séculos. Isso pode ser facilmente percebido na sequência, por exemplo, em Chiovenda, Carnelucci, Couture e também em Liebman. No Brasil, vocês sabem muito bem, na escola instrumentalista do processo, cujos defensores admitem a existência, por exemplo, de escopos metajurídicos e, aspas, o aperfeiçoamento do sistema jurídico vai depender do sábio protagonismo judicial. Eu li muito isso em livros de processo civil por aí. O resultado disso, basta ver as mini-reformas de um tempo atrás do processo. O fracasso foi tão grande que mesmo depois, com a aprovação das súmulas vinculantes e a repercussão geral, o presidente do STJ propõe agora a PEC dos recursos. De certo modo, a confissão do fracasso das mini-reformas de até aqui. Ponto para a velha dogmática, obviamente. Eu consegui, né, e fico muito feliz com isso, colocar emendas no novo projeto, Novo Código de Processo Civil, excluindo, por exemplo, o livre convencimento. Outra questão importante nesta luta contra o solipsismo judicial que eu tenho travado no Brasil é que temos que exigir, e o Código agora prevê isso, se não for derrubado, que a jurisprudência tem que ter estabilidade, coerência e integridade na construção. Ou seja, a construção da jurisprudência tem que trazer aquilo que o Dworkin vai trabalhar com coerência e integridade. E também, isso eu fiz com o auxílio do Dierli Nunes e também, de novo, chamo a colação Fred, Didier, a garantia de que, em grau de recurso, as partes não possam ser surpreendidas. Isto é, o andar de cima, quando quer mudar de ideia, tem que consultar as partes e, portanto, vamos ouvir as partes para saber, para não surpreendê-las. Assim, temos um direito, portanto, depois de tudo isso eu posso dizer, né, um grau de elevada autonomia, em que a Constituição é norma. Isso de um lado. E de outro, nós temos um modo de compreender que é ultrapassado.
que temos que superar, que em vez de tentar conservar aquilo que eu chamo, com Elias Dias, grande filósofo, justo filósofo espanhol, de legalidade constitucional. Muitos ainda apostam no protagonismo judicial. Eu aposto na legalidade constitucional, para usar o que o Elias Dias diz. Daí o problema representado pelo ativismo. Há uma diferença entre ativismo e judicialização. Isso nós temos que diferenciar, não temos diferenciado isso. Ativismo é a vulgata da judicialização. Ativismo é behaviorista, comportamentalista. É quando o juiz se substitui aos juízos éticos, morais, econômicos, etc., que é do legislador, que são do legislador ou do executivo. E a judicialização é contingente, ela acaba acontecendo, em qualquer país do mundo ela acontece. O problema é saber qual é a fronteira entre os dois. Portanto, para mim, o ativismo sempre é ruim, não há bom e nem mal. Ele é sempre ruim, ele não pode ser bom, porque a judicialização, sim, ela acontece porque eu não posso transformar a Constituição numa folha de papel, simplesmente. Mas para isso eu tenho que ter critérios. Em minha cruzada nacional, eu venho enfrentando o ativismo judicial, o decisionismo e o poder discricionário. Juiz não pode ter discricionariedade. Isso é antidemocrático. Por quê? Porque o juiz não escolhe, o juiz decide. Há uma diferença entre decisão e escolha. Eu escolho no meu cotidiano, eu escolho, inclusive, se eu vou ser juiz ou promotor ou defensor ou advogado, eu escolho. Mas no momento em que eu sou juiz, e isso se estende ao próprio Ministério Público, por exemplo, que não pode ficar escolhendo quem ele vai denunciar, etc., porque ele tem responsabilidade política, no momento que o sujeito é juiz, ele tem responsabilidade política, ele deve uma accountability. E, portanto, aí vem os dois corpos do rei. Ele decide, e ao decidir, ele necessariamente vai ter que justificar, fundamentar, e não a partir de suas premissas pessoais, etc., etc. Eu vou explicar isso um pouco melhor, digamos, para tentar explicar isso um pouco melhor. Quando se discute isso, sempre aparece alguém para falar do Michael Sandel, que vende um montão de livros por aí para os juristas. Ele pergunta o que é fazer a coisa certa. Esse é um dos seus livros mais famosos. E ele vai falar em 2 dilemas. Vocês vão saber o que é esses 2 dilemas ou já conhecem. É o dilema do trem. O primeiro, vem um trem, você está no trem, e aí tem 5 pessoas num dos trilhos e um gordinho no outro. A pergunta é, você, para salvar os 5, desvia o trem e mata o gordinho? As pessoas vão dizer, utilitaristicamente, enfim, para salvar 5 eu mato o gordinho. O trem vai passar pelo gordinho. Aí, pergunta 2, agora o gordinho está na plataforma do trem, vem vindo o trem, vai matar 5 pessoas, você empurra o gordinho? Aí você diz, não vou empurrar o gordinho. Não, mas você já matou o gordinho. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que no direito isto não acontece, não há esses dilemas no direito. Se um jurista tivesse que discutir isso, um juiz, decidir, teria critérios para decidir e não fazer essas escolhas trágicas. Permito, portanto, exatamente desfazer qualquer tipo de mal-entendido sobre isso. Eu sei que o Sandel é um justo filósofo, é um filósofo dos bons, um filósofo moral, mas ele não se aplica ao direito, isso que ele diz. Por que não se aplica? Porque direito não é moral. Direito não é filosofia, direito não é futebol. Eu tenho tentado mostrar esse grau de autonomia do direito. E por que entre igualdade e liberdade? Eu sempre opto pela igualdade. Sou um dworkiniano nesse sentido. Por exemplo, é exatamente por isso que o direito não pode ser corrigido por subjetivismo, seja com que roupagem for, se éticas ou morais ou moralizantes. Por exemplo, a autorização de julgamento por equidade, presente também no projeto do novo Código de Processo Civil, jamais poderá significar um álibi para que o juiz se afaste do sistema de direito e julgue conforme critérios morais, econômicos, políticos, etc. Nessa linha, eu tenho utilizado algumas ilustrações, confesso, às vezes alguns exemplos duros e até antipáticos, mas bastante didáticos, e isso ninguém pode negar. Vamos pegar uns exemplos. O exemplo do estudante de medicina. O sujeito quer estudar medicina e, portanto, ele vai estudar medicina e ele não quer lidar com sangue. Por quê? Porque ele alega objeção
de consciência. Não quero mexer com sangue. Ok. Não quero, portanto, dissecar animais. Não vou falar aqui do direito dos animais, que isso é uma outra discussão. Eu estou falando de um outro ponto. Eu quero dizer que esse aluno entrando em juízo, o juiz não pode dar para ele uma decisão favorável, ou o tribunal, para que a faculdade construa um currículo separado só porque ele não quer lidar com sangue. Ora, vai fazer cadeira de anatomia, se não der para fazer como a faculdade faz, não é especialmente para ele que vamos mudar tudo. Ou seja, como transferir recursos dos outros para fazer a felicidade daquele. Mas a primeira pergunta antes disso é, como que eu posso universalizar essa conduta? Dá para todos que têm a mesma situação? Ou, por exemplo, no direito, o sujeito que não queira fazer direito penal, ou na engenharia, o sujeito não queira fazer matéria de cálculo? E mais do que isso, a pergunta que não quer calar, há um direito fundamental do sujeito cursar medicina? Se a resposta for negativa, parou tudo e, portanto, parece que, de fato, assim é que se decide. Ou seja, se fizermos boas perguntas, nós teremos boas respostas e evitaremos todos os monstrinhos que a gente acaba construindo por aí. Um outro exemplo são os pais que professam religião, que proíbem transfusão de sangue e levam o seu filho ao hospital. O menino com a vida em risco, estado grave. Os médicos prescrevem uma operação com transfusão de sangue. Eles indagam aos pais que, por sua vez, vedam o procedimento e a criança morre. Os pais podem ser processados por homicídio? Pois esse caso ocorreu há pouco tempo. O STJ entendeu que os pais não deveriam ir a júri porque agiram sem dolo eventual. Penso que está correto o STJ nesse sentido, né? Não havia dolo, em culpa dos pais não estavam se lixando para isso, ao contrário, os pais, enfim, é um problema de crença. Mas qual é o busilis da questão? A pergunta, sempre, que a hermenêutica faz perguntas. O positivismo quer dar respostas antes das perguntas. A hermenêutica faz as perguntas para obter respostas. Os pais têm direito a assim proceder? Vejamos. Não devemos misturar moral com direito e nem religião com direito e tampouco religião com medicina. Os médicos não deveriam ter consultado os pais. Os pais não possuem direito fundamental a que seu filho não faça transfusão de sangue. Seu direito de crença não vai ao ponto de sacrificar uma vida. Se dermos o direito aos pais de veto a um procedimento imprescindível prescrito pelos médicos que são entendidos no assunto, também teremos que aceitar que daqui a um tempo algum órgão público, por exemplo, o Ministério Público ou a Defensoria, vai ingressar com uma ação de danos morais contra o hospital que salvou o filho de um casal religioso. Afinal, na terra da jabuticaba, quem duvida é louco, tem tudo que é tipo de ação. Afinal, poder-se-ia alegar que, isso é um absurdo, enfim, mas ao salvar-lhes o filho, o hospital constituía um dano moral na vida dos que professam a crença, porque sangue impuro estaria circulando nas veias do paciente, ou algum argumento desse jaez. Exageros meus à parte, nesse sentido o STJ acertou, embora não tenha desenvolvido à saciedade uma argumentação que possa servir para casos futuros. Não basta dizer que não há dolo eventual, há que fixar doutrina para casos futuros. O direito deve superar a moral e as crenças pessoais em uma coletividade. Outro exemplo, um concurso público que alguém, por uma religião, quer uma data especial. A questão é saber, ele tem direito fundamental a fazer aquele concurso? Penso que não. Segundo, por que transferir recursos de todos os outros ou da coletividade para fazer a felicidade de um? Essas questões todas bem perguntadas darão boas respostas. Eu e você temos o direito de crer ou não no que quisermos. Eu posso acreditar, e esse exemplo me foi sugerido pelo Lúcio Delfino, que se eu engolir 3 pescoços de galos índio por dia, eu vou purificar minha alma e assegurar meu lugar no céu. Mas isso não me dá o direito, caso eu não tenha condições financeiras de comprar os pescoços de galos índio, de pleitear judicialmente que o Estado me forneça um caminhão de pescoços sempre que necessitar. Exageros, de novo, né, à parte, fazer escolhas religiosas implica ônus, muitos.
Mesmo que a Constituição garanta a liberdade de credo, isso não quer dizer que tal direito se converta em direito subjetivo a obter aquilo que acredito para todas as hipóteses. Outro exemplo que fere a igualdade como pressuposto moral. O Tribunal de Justiça do Maranhão, por exemplo, decidiu que uma amante, uma mulher que ficou amante do marido durante 17 anos e era simplesmente concubina adulterina, e contrariamente à lei e à Constituição, porque o tribunal achou justo, achava que tinha que dar a metade da herança para ela. Esquecendo-se que isso fere a igualdade, enfim, outros pressupostos, porque afinal de contas, lá havia a esposa legítima e casualmente a Constituição fala num tipo de família e o Código Civil ainda fala em algumas coisas que parece que o tribunal de lá ignora. Por outro lado também, um juiz aqui em Minas Gerais, ele decidiu, porque achou justo talvez, e eu também acho justo, mas daí isto a distância é muito grande, no sentido de que uma mulher que teve trigêmeos, um deles é verdade doente, das crianças, ela com 180 dias de licença maternidade, necessitava de mais e, portanto, ele deu mais 3 meses. Quer dizer que se fosse um filho seria 1 mês ou 4 meses seria 4 trigêmeos? Como funciona isso? Essa é uma questão que as subjetividades, as questões morais acabam penetrando no direito e o direito não pode ser refém dessas convicções pessoais. Uma palavra final, né? Há hoje um imaginário Sandel presente na doutrina das chamadas escolhas trágicas, SIC, né? Que o juiz, pelo qual o juiz seria levado a tomar, como se os dilemas morais apresentados fossem os casos difíceis do direito. Nessa linha, né, se diz por aí, para mim equivocadamente, quem deve morrer para que a decisão judicial em que se determinar o fornecimento de leito a X seja cumprido? O ponto é a impossibilidade de transplantar a filosofia moral sem mediação para o direito, coisa que acontece com quem trabalha com o paradigma das tais escolhas trágicas. Por exemplo, no âmbito judicial, o juiz não é um agente moral que age guiado por suas convicções pessoais. Diante então, da responsabilidade política que ele possui, a resposta jurídica deve decorrer de uma decisão fundamentada no direito. Por isso, eu venho insistindo que no direito temos decisões e não escolhas. Eu sempre insisto nisso, e daí eu tenho uma doença chamada LER, que é lesão por esforço epistêmico repetitivo. Eu venho dizendo isso à sociedade e à saciedade. O juiz não escolhe. Decidir não é o mesmo que escolher. Na minha razão prática, eu escolho entre Coca e Pepsi, etc. Quando decido, eu decido conforme o direito. Obviamente que isto, e eu já estou cansado de discutir isso, os que me conhecem leem meus textos, por exemplo, jurisdição constitucional e decisão jurídica, verdade e consenso, que é isso, decido conforme a minha consciência, e agora recentemente, lições de crítica hermenêutica do direito. Tem um texto outro, que é um artigo que eu escrevi para tentar esclarecer isto que eu vou dizer agora, que as pessoas dizem, o professor Lênio é um positivista exegético porque fica defendendo a lei. Bom, primeiro, eu não estou no século XIX, então eu escrevi especialmente um texto e também no livro Compreender Direito 1, da RT, tem um pequeno capítulo que chama E a professora me disse, você é um positivista, em que eu respondo para uma determinada professora. Então, eu não vou responder aqui, vou dizer aqui, porque eu não sou um positivista exegético, que isso não tem nada a ver e que seria fazer pouco caso disso tudo, da profundidade que nós estamos discutindo, se alguém viesse e levantasse o dedo e dissesse, isso é positivismo exegético. Por isso que eu escrevi um texto chamado perguntando, aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? Vão na internet, no Dr. Google, que sabe tudo, ali vão encontrar esse texto em que eu explico isso. De todo modo, quero dizer, nós não vamos ao judiciário perguntar o que o juiz ou o tribunal pensa pessoalmente sobre o aborto, sobre drogas, sobre casamento, sobre concubinato,
sobre se acha justo que a amante não receba metade da herança, se é justo que a licença maternidade seja só de 180 dias para quem tem trigêmeos, etc. Nós perguntamos como o juiz aplicará essa estrutura formada pelo direito para aquele caso concreto. Por isso, insisto, direito não é moral, direito não é filosofia, direito não é esporte, direito não é religião. Ele se abebera disso tudo, mas uma vez posto, ele não pode ser corrigido por visões religiosas, morais, etc. Há uma corriginariedade entre direito e moral. Eu escrevo isso tudo a miúde nesses livros que eu acabei de dizer para vocês. Há sempre uma resposta constitucionalmente adequada, uma resposta constitucional. Há sempre uma resposta adequada à Constituição que advém de uma filtragem hermenêutico-constitucional. Rapidamente, o primeiro filtro que tem que se fazer são as 6 hipóteses. Assim, para ser bem simples, um juiz somente pode deixar de aplicar uma lei em 6 hipóteses. A primeira, se a lei for inconstitucional, em que você usa os critérios da jurisdição constitucional concentrada ou difusa. A segunda, quando estivermos em face de um caso de uma interpretação conforme a Constituição, que é a Verfassungskonforme-Auslegung. No terceiro, é a nulidade parcial sem redução de texto, que é a Teilnichtiger Erklärung ohne Normtext reduziram. A quarta hipótese, quando se está em face de um critério da definição de antinomias, de lex anteriores derroga lex anteriores, e cuidado, se lex anteriores for inconstitucional, volta-se ao critério anterior. E a quinta hipótese, que é a inconstitucionalidade parcial com redução de texto, tirando um pedaço do texto. Eu sempre lido com a questão texto e norma, atenção, a partir do Friedrich Miller. E sexto, a relação regra-princípio. Por exemplo, o princípio da insignificância, para usar um bem simplesinho. A regra continua, só que o princípio para aquele caso faz com que ele não seja aplicado. Portanto, nessas 6 hipóteses, fora disso, há que se aplicar. Esse é o primeiro filtro que tem que se fazer para uma teoria da decisão, para uma criteriologia para decidir. Depois vem as perguntas: isto é um direito fundamental, a decisão pode ser universalizável, etc. Posso transferir recursos para outros para fazer a felicidade daquele, etc. Isso está no meu jurisdição constitucional e decisão jurídica, que é lá da RT, tem 1000 páginas e, portanto, podem se divertir à vontade lendo isto. O encerramento disto, eu quero falar sobre o direito e literatura rapidamente. Para encerrar, o direito à literatura, né, sempre é importante a gente falar na literatura. Eu sou âncora do programa Direito e Literatura, até pergunto para os que estão vendo, quem assiste o programa. Nós temos uma audiência muito grande em todo o Brasil. O programa é gravado na TV Unicinos, no Rio Grande do Sul, na nossa Unicinos, e vai para a TV Justiça. Estamos na 7ª temporada, 1 hora de programa, uma vez por semana. Ele passa 3 vezes na TV Justiça e 2 na TV Unicinos. Já são 225 programas gravados. Alguns livros já foram lidos. Essa é a questão importante, né, das narrativas que precisamos. Meu poeta preferido, Manuel de Barros, e com isso homenageio a todos, é um poeta do Mato Grosso, para falar exatamente, como eu disse, que hermenêutica era uma questão moderna. Pois bem, em tempos de pós-modernidade, sem que se saiba bem o que é isso, em que as palavras e as coisas parecem que se separaram e parece que nunca mais vão se casar, não se sabe bem, eu vou com Manuel de Barros, que diz o seguinte num belo poema: uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos muito mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas muito mais que a dos mísseis dos aviões. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Eu tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é muito maior que o mundo. Eu sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Eu queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Eu só uso a palavra para compor meus silêncios.